E aí chegando no assunto, né? Fibra versus plástico. E aí? Qual que é a grande diferença entre os dois? Bom, na verdade, as fibras modernas e os plásticos modernos, eles estão na mesma categoria de produtos. São polímeros na engenharia. As fibras, ou que a gente usa no capacete, né, que a gente vê no capacete, na verdade são compósitos, já são misturas de plástico e fibra de material, carbono, Kevlar, né, que é a aramida, a fibra de vidro, misturada com outros plásticos. Né? E plástico de capacete a gente tem muitos nomes, né? ABS, polipropileno, policarbonato, KPA da LS2, né? Kinet, polímero. Liga de polímero cinético, né? Não me lembro. Enfim, são plásticos modernos, desenvolvidos pelas próprias empresas, misturas, né? Desenvolvidas por eles mesmos, lá dentro da área de engenharia e tecnologia deles, para atender as demandas. Então, uma área da indústria que cresceu ali, focada em atender esse tipo de segmento. Tá? E aí você vai ver, né, vou mostrar aqui um videozinho, um pedaço para vocês, a diferença entre... Tem muitos plásticos no mercado, mas milhares de polímeros diferentes que atendem as demandas. Hoje, para capacete, a gente tem talvez 3 ou 4 aí, que são muito frequentes. Variações do ABS, variações do policarbonato, né, que é policarbonato avançado, policarbonato não sei o que lá. Então, são variações do plástico desenvolvidas pelas próprias empresas aí, tá? Cada um vai ter uma característica, um é mais duro do que o outro é mais flexível, o outro deforma e quebra, o outro deforma mas não quebra, características diferentes. Tá? E aí a mistura deles vai dando composição de tipo diferente, de densidade diferente, que proporciona peso diferente. Isso é muito importante, a indústria persegue muito isso, a redução do peso total do capacete, tá? Que vai no fim trazer uma performance X. Tá? A fibra ela tem características muito similares, né? Mas ela é um produto muito mais moderno. E por que é chamado de fibra? Porque ele é fibrilar, ele é como se fosse uma linha, né, de plástico. Uma linha de material plástico que pode ser utilizada ali na confecção do plástico de capacete. Mas é muito comum, a grande maioria dos capacetes que tem fibra, não é fibra pura, é fibra em compósito, misturado com outros plásticos para dar o efeito final. Tá? A grande diferença que você vai notar entre os dois, principal, é peso. Os de fibra são mais leves, eles têm um peso total menor, 100, 150, 200, até 300 gramas menos. Então na indústria do capacete racing, né, ela é muito importante, porque lá a relação peso-potência é algo muito relevante. Então você veja na indústria de veículos, por exemplo, você tem veículos que troca lá o cabeçote do motor por alumínio para ganhar 30, 40 quilos num carro, ou menos até do que isso, às vezes mais, enfim. Mas essa relação de diminuir peso é muito relevante. Para o motociclismo é mais relevante ainda. Se nota jockey, né? Jockey de cavalo. O cara tem que ser pequenininho e levezinho, porque senão ele é mais peso para o cavalo carregar. A moto, a ideia é a mesma. Pode notar que os caras não são grandes, nem gordo, nem fortão, nem nada. Geralmente é um biotipo mais magrinho, menorzinho, para ter menos peso para a moto carregar. E se eu tiro lá 200 gramas, 300 no capacete, eu já tenho ganho de desempenho. Isso é notório. Então a fibra está muito focada nisso, redução de peso. Mas ela não é melhor? É melhor. Mas ela é muito melhor do que o plástico? Aí é que é o negócio. É uma discussão, a gente tem que continuar falando a esse respeito, mas não tenho muita convicção que ela seja infinitamente melhor que o plástico. Note que 70% do mercado de capacete ou mais é plástico, no mundo todo. 70% do investimento das empresas, ou até um pouco mais no mundo todo, é para o plástico, é para as variações do plástico. Né? Então, mas é custo, né? Não, mas fora não custa tão caro assim, né? Países que têm melhor poder aquisitivo, então lá só vende fibra? Não é verdade. Você vai ver muito capacete de plástico sendo vendido e atendendo as demandas. Tá? Então, daria para discutir um pouco mais aqui sobre a anisotropia do material, umas paradas assim mais profundas,
Mas então o plástico ele trouxe todas aquelas características que o capacete precisava, com durabilidade. Não tem que durar muito também, né? Por que eles dão prazo, né? Não pode durar para sempre, né? Primeiro porque as coisas não duram para sempre, mas segundo porque eu quero te vender capacete de quando em quando. Você compra um, daqui 20 anos você compra outro, não faz sentido. Eu quero te vender capacete de 6 em 6 meses, né? Senão a indústria quebra. Então a durabilidade também já é pensada nisso, né? Capacidade de tinta, né? Então de absorver pintura, de você pintar, dar diferentes grafismos, né? Então essa coisa de modernizar o grafismo do capacete, isso está associado ao tipo de plástico que ele possui, se a tinta vai aderir. Você pode ver que tem capacete que descasca a tinta, né? Então os plásticos estão sendo muito trabalhados para todo esse conjunto de características, para atender todas as necessidades da indústria, tá? A fibra não é diferente, tá? Ela atua do mesmo jeito. Uma coisa que você vai ver, vou mostrar aqui alguns vídeos a esse respeito também, você vai notar que a fibra tem uma resistência maior, ela de fato ela é mais resistente. Mas não dá para dizer até que ponto isso é realmente importante. Então você vai ver muito teste aí do pessoal colocando o capacete numa prensa e aplicando 500, 600 quilos de pressão. E aí, pô, o de fibra aguenta 1000, tá? E sua cabeça aguenta quanto lá dentro? Então, isso é muito relativo, tá? Tem uma discussão a respeito do Sharp, qualquer dia a gente faz um outro vídeo a esse respeito, mas o Sharp Test, né? O Sharp Test bota todo mundo numa balaio só e tal. Eu acho que tem ciência naquilo lá. Eu sou razoavelmente favorável ao Sharp Test. Mas depois a gente faz um vídeo a esse respeito, não vou entrar nesse mérito, porque isso aqui já está gigante, não quero alongar ele mais ainda. Mas então uma característica interessante do plástico em deformação é que quando você deforma o plástico, se você pegar uma sacolinha e puxar de mercado, puxar ela, você vai ver que ela tem uma resistência. Aí você vai, puxa ela e dá uma esticada, dá uma alongada. E puxa de novo e testa a resistência. Ela aumenta a resistência, o plástico aumenta a resistência no local de esforço, de solicitação. Então se eu recebo um ponto de impacto e aquilo deforma o plástico, ele tende a resistir mais ainda naquele lugar. Por isso que fibras, elas usam plástico em mistura também, porque ela também tem essa característica. Só que essa característica na fibra ela é orientada no sentido de criação da fibra. No momento que a fibra é criada, ela já tem um eixo de resistência. O plástico ele é mais generalizado, esse processo. Então tem momentos até que o plástico é superior, com ressalvas, tá? É superior à fibra. Então não dá para te dizer, pô, compra esse, compra aquele, porque isso definitivamente é melhor. O que definitivamente você tem? Mais resistência na fibra? Sim. Essa resistência é a diferença? Eu creio que não. Eu tenho sérias dúvidas com relação. Eu prefiro me preocupar com EPS melhor do que com uma fibra no capacete. E por que o capacete de fibra é tão legal, tão exitado? Porque ele é performance, ele é racing, ele tira peso do capacete. E traz uma série de condições também, lógico, não dá para desmerecer, dizer que aquilo não é legal, não serve, não é bacana, não presta. Não é essa a questão. Plástico e fibra vão cumprir razoavelmente bem o seu papel, em qualquer um dos cenários, tá? O que eu acho que eu procuraria num capacete mínimo em termos de segurança? Que ele tenha uma marca de tradição, que já faz isso há um bom tempo, que testa o seu capacete depois de fazer, né? Então uma coisa interessante, fazendo uma propaganda aqui, a Pius tem um vídeo dela aqui no YouTube mostrando ela fazendo os testes do capacete, no padrão em metro, muito parecido com o padrão Sharp. Eles testam os lotes de material, não sei se todas testam, não estou dizendo quem testa ou não, mas eles têm um vídeo e divulgam esse teste. Eu acho isso muito relevante, eles testam o material para os esforços que vão acontecer durante um acidente, né? A espessura do EPS, um EPS de dupla densidade, né? Então por que densidade diferente? Porque a propagação da onda de energia ela é dificultada quando a gente tem densidade menor no material, né? Se o EPS tem uma camada grossa, vai ter muita dificuldade para a energia passar e conseguir atingir sua cabeça lá dentro, a onda de choque, a onda mecânica, né? O casco em si, se ele não quebrar a ponto de alguma coisa perfurável, né, e aí te acertar lá dentro, ou se ele distribui razoavelmente bem, tem uma deformação mínima para distribuir energia por ele todo, cumpriu a função. E aí nesse ponto é muito, muito complicado você dizer que uma fibra vai resistir para uma moto que anda mais de 200 por hora e o plástico não vai.
Eu acho que não dá para fazer essa associação, não consigo enxergar isso acontecendo, minha opinião. Tá? Para finalizar, né, a respeito então desses materiais, né, que a gente vai ver, ou vê, né, o tempo todo, quem está lendo, estudando, querendo saber a respeito de capacete, o que a gente vai encontrar de bacana? Policarbonato avançado, misturas de policarbonato, plástico bicomposto, tricomposto. Isso é bacana, porque isso não existe sozinho. Foi desenvolvido pela indústria e mostra que a indústria daquele capacete teve uma preocupação de fazer um material que atenda às suas necessidades. Então, isso para mim é um demonstrativo de qualidade. As misturas de fibra, lógico, tem fibra, tem qualidade superior, tem tecnologia aplicada ali. Isso implica em custo, apesar do material não ser tão mais caro assim, né? Mas demanda mercado, né? Separar um mercado do outro, estratégia de comércio muito mais do que qualquer outra coisa, né? Se a gente criar uma relação entre resistência, impacto, perfuração, absorção de energia, dispersão, concentração dessa energia, né? E conseguisse colocar isso numa máquina e fazer testes, que é até a ideia de alguns vídeos que eu estou deixando aqui, colocando ao longo aqui da nossa conversa, vocês vão ver que o plástico aguenta 500, 600 kg de pressão nesses testes que são feitos, né? E isso é mais do que isso, uma pressão muito maior do que essa. Na verdade, 500 kg de pressão numa pancada, cara, eu acho muito difícil sua cabeça resistir, não importa o material externo. O EPS não vai dar conta de filtrar isso tudo e a chance de você ter um trauma é grande, tá? Então, em última instância, né, eu diria que é o seguinte: os capacetes mais caros são melhores, é verdade, eles têm mais tecnologia aplicada. Não acho que um capacete que custa 1.500 e um que custa 4.000 tem tanta diferença assim de tecnologia. Tem, mas não é tanto. Eu acho que um bom capacete acima de 600, 800 reais, ele vai resolver a maioria dos acidentes que você pode ter. Se for um acidente muito complicado, infelizmente, cara, só Deus mesmo, não é capacete que vai resolver sua vida. Mas um bom capacete, seja do material que for, ele vai te proteger. E aí, queria falar disso, trouxe aqui um pouquinho, vou deixar uma série de links, né, já tinha dito, mas trouxe aqui alguns estudos, 2 estudos que eu vou finalizar o vídeo falando deles para vocês. São estudos de universidade a respeito de trauma, de acidente de moto e traumatismo craniano em motociclista, tá? Então vou deixar aqui no link depois na descrição, desculpa, o link para os estudos, caso você queira ler, tá? Uns 2 são da USP, em São Paulo, então do Hospital das Clínicas, de 1989, um estudo mais velho, tá? Então só para ter um resuminho, para você ter uma ideia onde eu quero chegar. 205 pacientes analisados, tá? 87% eram homens. A idade média deles era 24 anos, média, tá? 95% dos pacientes acidentados tinham menos que 35 anos, naquela época, né? Hoje mudou um pouco o perfil. 70% quase ficaram internados 15 dias, tá? 95% receberam alta. A grande maioria conseguiu se livrar, com sequelas ou não importa, tá? Dos óbitos desse estudo, 40%, se eu não me engano, dos óbitos foram por lesão na cabeça e abdômen. Não é só a cabeça que mata, lesão de abdômen é muito grave, é muito séria e é bem complicada. Aí não tem capacete de barriga, né? Tem que fazer abdominal, eu mesmo preciso. E aí tem um outro trabalho, esse que eu apresentei, Maria, tá? O nome da pesquisadora, eu vou deixar o link aqui na descrição. E tem um de 2009, 2010, feito em 272 pacientes, 95% deles eram homens, entre 21 e 40 anos de idade, 63% estavam entre 21 e 40 anos de idade. Desses, 80% desse estudo não estavam usando capacete. Tá? E desses que não estavam usando capacete, a grande maioria teve traumatismo, lógico, né, sem capacete, e acabou tendo algum tipo de sequela ou óbito, né? E uma coisa interessante desse segundo estudo é que 58%
foram quedas e a grande maioria em finais de semana. Então não foi acidente, foi queda. O cara caindo meio que sozinho, né, entre aspas, né, aconteceu alguma coisa e ele caiu, como a gente vê lá no X-Racing, né, as quedas. Não foi um acidente, ninguém fechou, o cara caiu. E metade aconteceu aos finais de semana. E metade também foi com o piloto. O acidente prejudicou mais o piloto, uma coisa que a gente não acredita. Você fala, acidente acontece dia de semana e o garupa se ferra mais. Não é verdade. Não necessariamente. Nesse estudo mostrou que é diferente. Então mostrou que fim de semana, sábado e domingo é mais perigoso. Metade aconteceu no sábado e no domingo e 58% dos acidentados disseram ter feito uso de álcool ou outras drogas, né? Então você vê que é muito mais imprudência. Às vezes a gente discute a respeito de capacete aqui, o pessoal nem compra um, que seja lá um capacete de R$50, talvez não tivesse modificado esse histórico, talvez tivesse salvo a vida dele, porque estava lá fazendo grau e fazendo graça, e sei lá, não estou criticando ninguém, só estou dizendo, né? Acontece. Por isso que moto tem tudo a ver com prudência, né? Com usar a cabeça, não para pôr um capacete bom, usar a cabeça para pensar a respeito. E a ideia desse vídeo todo aqui era essa. Começar uma discussão, a gente teria que criar 10, 15 vídeos nessa série aqui para falar tudo que eu sei, li, conheço e penso a esse respeito. Mas para abrir um pouco a mente, né? Então você vê que a maioria são homens jovens que se acidentam, uma boa parte deles sequer está usando capacete, né? Trauma no abdômen, muito complicado, mas uso de álcool, né, para dirigir, andar com capacete e viseira aberta, né? Você investe numa viseira aí, pô, tem viseira hoje de R$1.000, né, no mercado e você ergue ela para andar. Então, não sei, cara, eu acho que a gente tem que usar a cabeça e essa é a peça mais importante da segurança ativa de um piloto. Saber o que você está fazendo, conhecer a máquina que você usa, não confiar na máquina em hipótese nenhuma, ela é uma máquina, ela está feita para aquilo, mas ela falha. Não confiar no outro motorista, né? Confiar só em você, na sua capacidade, estudar, desenvolver o seu conhecimento a respeito do motociclismo, do bom uso da motocicleta, né? Ser um bom piloto, usar equipamentos de proteção, mesmo quando não faz muito sentido, sabe? Não está parecendo que aquele era um dia legal para usar, mas ainda assim você usa, né? E o que você vê de vídeo na internet, de cara de chinelo, bermuda, sem capacete, então isso é completamente, não é errado, não é só errado, né? Você está colocando a sua vida em risco e nessa você acaba colocando a vida de outras pessoas, porque uma pessoa dirigindo alcoolizada, ela pode se matar e pode matar uma série de outras pessoas juntas, né? Então é um equívoco tremendo. Mas a respeito aqui então do capacete, caras, é isso que eu queria dizer. Não falei assim, não quis dar uma opinião, ó, faça isso. Eu quis te dar uma ideia, uma série de ideias para que você tome as suas decisões, né? E a decisão mais importante, use um capacete. Só usar um capacete já te coloca num grupo menor de pessoas, né? Se você pegar esse estudo de 89 em São Paulo, 80% dos caras que tiveram traumatismo nem capacete estavam usando. Ou seja, só de usar o capacete eu já vou para uma categoria diferente, né? Já estou ali numa fatia menor, estou num risco menor. E em altíssima velocidade não tem muito capacete que vai fazer diferença, não é o material, né? Por que há diferença? Porque a indústria está crescendo e novos materiais vão surgindo, né? Então se você pegar um bom capacete de uma boa marca, de um pessoal que trabalha sério, que tem tradição, que faz seus testes, que leva seu... o Sharp não é um teste bom, tá? Mas o cara levou o teste para fazer no Sharp, para ir no Inmetro, para ir no outro, testou em várias plataformas o seu material para atestar a qualidade dele. Então procura estudar a ideia toda da empresa e o seu produto, tá? E aí você vai encontrar produtos de entrada abaixo de R$1.000 com excelente qualidade. Tá? Então você não precisa necessariamente gastar 3, 4, 5 mil num Rafa 11, num RFA 11, FHA 11, né? num Shoei, num Arai. São excelentes marcas, são excelentes capacetes, vão te trazer muita coisa legal, uma experiência de uso muito boa. Mas você consegue níveis de segurança muito bons lá em R$400, com Axis, com Pios, com BF, com excelentes empresas nacionais. Eu gosto, defendo a empresa nacional aqui, a X11, nem lembro, tem um monte de gente trabalhando aí. A Vaz, né, que tem uns capacetes mais em conta também, enfim, um monte de empresas legais.
que trabalham com seriedade, fazem um bom produto e que estão preocupados ali com a sua segurança também, tá? Não compre capacete pela moto, esse também é outro erro comum. Minha moto de 10 mil, capacete de 100, assim, não existe isso. Capacete é para proteger a cabeça, né? Não pela moto. Mas é que minha moto não corre, tá, tudo bem, mas passou de 60 por hora, já saiu do natural. Então, se eu pudesse, eu teria o meu capacete de 3, 4 mil reais e uma Pop 100, se fosse esse o caso. Eu acho que o importante é proteger a cabeça e não que morra. É mais importante eu ter um bom capacete. Mas eu tinha 6 mil para comprar a moto, botei 4 no capacete, tá? A segurança vem primeiro. Eu prefiro ter vida para continuar comprando moto no futuro, e o capacete me ajuda muito nisso. Não só ele, tá? Luva boa, protetores em todos os níveis ali, né? Na jaqueta, na calça e tal. Quanto mais você usa uma moto, mais você tem que se preocupar com segurança. E a segurança principalmente na cidade, principalmente aos finais de semana, que são os momentos que, por incrível que pareça, tem muito mais acidentes. Tá bom, caras? Como eu disse, a ideia era fazer um apanhado geral e não criar um postulado aqui não. Abrir uma conversa, a gente começar a falar a respeito de capacete, material, o que é que vale a pena, o que é que não vale. Concluam vocês, vou deixar uma lista de materiais, leiam eles quando tiver um tempo, estudem mais e assim que eu puder eu faço outro vídeo e vou estender um pouco mais esse assunto, falar um pouco mais de teste, de outros ensaios, talvez entrar pontualmente em cada tipo de capacete, tá? Porque a ideia aqui não era vender um conceito, uma marca, nem nada disso. É abrir os horizontes para que vocês mesmos possam fazer as suas escolhas. Valeu, espero que eu tenha ajudado. Fiquem com Deus, um grande abraço.